E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Lucas, no capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Vou falar sobre um tema que eu coloquei aqui, duas orações que foram feitas aqui nesse... Na verdade tem mais, né? Porque o capítulo começa falando da oração que importunava, de uma mulher que orava, que pedia, que importunava um juiz, mas eu quero falar sobre essas duas orações a partir do versículo 9. Então, se você está com a Bíblia e quiser abrir conosco, Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que se exalta será humilhado, e qualquer que se humilha será exaltado. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, obrigado por ter o privilégio de abrir a tua palavra e o Senhor sempre falar conosco, e nós queremos agora entender cada vez mais a tua vontade e viver os teus planos para as nossas vidas. Abençoe esse momento, perdoa os meus pecados e me usa para que o teu nome seja glorificado e que vidas sejam abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente vê aqui a história de 2 homens, né? 2 orações, 2 pessoas que estavam, a Bíblia diz, indo para o templo, porém, um vai falar acerca de um do primeiro, que diz que confiava em si mesmo. Primeiro ponto, esse primeiro homem, ele confiava em si mesmo. A Bíblia diz no Salmo 20, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção do nosso Deus. Esse homem confiava nele. De repente no conhecimento que ele tinha, de repente por ser uma pessoa instruída, de repente porque tinha alguns bens. Aqui ele vai falar que era um publicano, então ele vai contando sobre situações desse homem que confiava em si mesmo. Confiava muitas vezes, como acontece com alguns, na força do seu braço. Confiava a ponto de fazer como o rei Davi falou: não, eu nunca vou cair, eu não estou tranquilo aqui, esse ano eu não vou lutar, vou ficar tranquilo, vou deixar os meus soldados irem para a guerra e eu fico aqui descansando, e eu confio em mim, eu nunca vou cair. E aí bastou uma olhada para o lado, caiu, cometeu adultério e teve todo aquele problema. E por detalhes pequenos que às vezes a gente pensa: não, mas eu já estou bem, eu já leio a Bíblia, eu já conheço a palavra, eu já tive muitas experiências com Deus no passado, então eu confio, eu não preciso ir tanto à igreja, eu não preciso orar muito, eu não preciso ler muita palavra, eu não preciso fazer, e a pessoa vai confiando na sua força, na força do seu braço. E Jesus está falando sobre esse homem. Primeiro, confiava em si mesmo. A confiança dele estava naquilo que ele era, que ele possuía, ou de repente no nome que ele tinha adquirido profissionalmente, né? Que pode acontecer com cada um de nós se não vigiarmos. Eu fiz isso, fiz aquilo, meu currículo é bom, eu fiz coisas que eram muito difíceis, mas quando a nossa confiança deixa de estar em Deus, a gente cai, a gente tira os olhos de Jesus, a gente cai, e em nome de Jesus isso não vai acontecer conosco, porque nós vamos continuar com os olhos postos no autor e consumador da fé. Então primeiro fala que esse homem, ele confiava nele mesmo, a confiança estava nele. Depois a continuação do versículo 9 vai dizer que ele cria, crendo que eram justos. Alguns confiam em si mesmos, crendo que eram justos. Não, eu sou bom, eu já conheço a palavra. Eu já tive tantas experiências, eu sou justo. Deus o pastor Natalino brinca, né, quando está falando no culto de ceia, principalmente, que a Bíblia diz: examine-se, pois o homem a si mesmo, e a pessoa fecha o olho e fala: não, eu sou justo, eu sou um santo, eu sou uma bênção, eu não tenho pecado, eu não preciso confessar nada. E a pessoa se engana, porque primeiro confia em si mesmo e depois acha que é justo. E a Bíblia diz que o justo é Deus, o nosso único fiel, o nosso santo, soberano, Rei dos reis, Criador dos céus e da terra. Ele é justo.
E aqui esse homem, essas pessoas dizem, eu confio em mim mesmo, eu sou justo. E aí o terceiro ponto, ainda para completar tudo, além de tudo isso, o final do versículo 9 diz, e desprezavam os outros. A pessoa, quando se torna arrogante, ela não, como a gente fala no mundo, né, não abaixa a cabeça para qualquer pessoa. E muitas das vezes perde, porque tem muita gente que não tem aparentemente tanto conhecimento, e aí quando você começa a conversar, você fala, meu, aquele cara, aquela pessoa é instruída, tem sabedoria, a sabedoria de Deus, e aí dá para ouvir. Então a pessoa começa a despreza às vezes funcionários, às vezes pessoas que ocupam um cargo menor, a pessoa pisa, né, achando que já chegou em algum lugar, algum patamar na vida profissional e que pode pisar nos outros e pode desprezar, como a Bíblia diz aqui. Então Jesus está falando desses 3 exemplos. Fala, tem gente que confia em si mesmo, tem gente que crê que é justo e tem gente que despreza os outros. Comete literalmente desprezo, não está nem aí, acha que já chegou em algum lugar e está tudo bem, que nunca vai cair. E não é isso que acontece, porque quando a pessoa tira os olhos de Jesus, cai. Aí o texto continua falando sobre o versículo 10 desses 2 homens que estavam indo para a igreja, estavam indo ao templo, estavam indo orar. O primeiro já começa por ele se achar essa pessoa justa, que desprezava os outros, se confiava em si mesmo. Ele já começa falando, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais. Aqueles homens lá, eles não sabem orar. Eu não sou como eles, eu sou bom, eu sou acima da média. Depois ele fala assim, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens. Aí ele começa a citar roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí aponta para o lado, fala, esse também aqui, isso daí não é bom também não. Então a pessoa, quando começa a tomar uma atitude como essa, está literalmente desprezando, né? E claro, existem pessoas, como ele cita aqui nesse texto, né? Roubadores, injustos, adúlteros, tem, mas a pessoa não pode julgar e olhar para o lado e falar assim, você não merece porque você fez isso, isso e isso no passado. Quem faz isso de apontar o dedo para mostrar coisas do passado é o diabo, que ele quer que a pessoa fique opressa e fique presa no passado, mas a Bíblia diz que Jesus veio para nos libertar, para quebrar as cadeias, para perdoar os nossos erros, nossos pecados, aquilo que de repente pessoas que, como ele cita aqui, fizeram no passado, roubadores, injustos, adúlteros, pessoas que não tinham uma vida com Deus. Essas pessoas, se a gente não estiver vigiando, a gente olha o que elas fizeram no passado e não tem misericórdia. E aí começa a querer acusar, apontar, e não é isso que Deus faz. A Bíblia diz que Deus pega os nossos erros, os nossos pecados, Ele joga no mar do esquecimento, Ele pega pela mão direita, Ele levanta e fala, vamos lá, daqui para frente a sua vida vai ser diferente. Continua olhando para mim, que sou autor e consumador da fé. Então Jesus, Ele olha desta maneira. Porém o fariseu continua falando tudo isso aqui. E aí ele continua, jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Estava mostrando ali que era o cara, que ele fazia tudo certinho, que ele nunca pisou na bola, que ele era santo. Só faltava as asas ali para ele sair voando, porque ele estava na direção do templo, então ele praticamente é um santo, né? E aí Jesus conta o outro, versículo 13, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Quando a gente reconhece, a Bíblia diz, né, a leitura do dia de hoje, Provérbios capítulo 3, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando a gente reconhece, fala, eu sou pecador, eu sou falho, eu pisei na bola, eu fiz coisas erradas no passado, eu deixei de fazer isso, aquilo, eu desprezei alguém, como é o caso desse que está citando. Só que quando você olha para a palavra e você tem esse entendimento e você fala assim, Deus, eu sou pecador, eu preciso de Ti. Eu não quero demonstrar de que sou santo, de que sou justo, de que sou bom, que sou fiel, que confio em mim. Falo, não, minha confiança está em Ti. Eu dependo de Ti, eu sou pecador, eu sou falho. Se eu não estiver na Tua presença, se a gente não estiver todos os dias lendo a palavra, orando, buscando a presença de Deus, a gente começa a ouvir as vozes, aquilo que o mundo tenta nos oferecer. E se a gente tira os olhos de Deus, tira os olhos de Jesus, a gente cai. Então esse publicano, ele reconhece, fala assim, eu sou pecador, eu sou falho,
Eu preciso da misericórdia de Deus na minha vida, se renovando sobre a minha vida todos os dias. Eu dependo dele. Eu peço perdão porque eu sei que eu sou falho. Se eu pisei na bola, eu vou lá e falo, irmão, irmã, eu fiz isso, me perdoa, não era a intenção. E aí você já dorme em paz, como a Bíblia diz, para deitar, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Então você já deita, você já resolve, você já conversa e você dorme em paz porque você reconhece que você é pecador. E Jesus está citando essa pessoa que toma essas atitudes, que é o versículo 13. Nem ainda chegava, ele nem levantou os olhos ao céu, não tinha nem levantado a cabeça para orar. Falei, Deus, eu sou falho, me perdoa, me ajuda, me dá graça, me dá força, me dá discernimento, me dá sabedoria para falar, me dá sabedoria para ficar quieto, me dá os frutos do Teu Espírito Santo, que é amor, domínio próprio, mansidão, me dá, Deus, discernimento para não tomar atitudes precipitadas. E aí quando a gente tem esse entendimento, a resposta que a gente recebe é essa do versículo 14, que diz assim, Lucas 18, 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele primeiro. Porque qualquer que se humilha a si mesmo se exalta. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. A Bíblia diz para nos humilharmos diante da potente mão de Deus, que Ele a seu tempo vos exaltará. Nós temos a liberdade de agir segundo a nossa vontade, segundo a nossa justiça, segundo a nossa força, segundo a confiança em nós mesmos, no conhecimento que a gente adquiriu, ou dizer assim, Deus, eu preciso de Ti. Eu sei, eu conheço, eu sei quem eu sou, e eu sei que eu sou pecador, e eu preciso da Tua misericórdia todos os dias sobre a minha vida. Me dá graça para viver essa semana no centro da Tua vontade, me dá graça para viver o restante desse mês no centro da Tua vontade, me dá graça para viver o ano de 2024 no centro da Tua vontade, e me ajuda a decidir, a tomar decisões a cada dia segundo o Teu querer, segundo a direção que o Teu Espírito Santo tem para a minha vida. Porque sem a Tua misericórdia nós estamos fritos, nós estamos perdidos. E Jesus ele diz, esse que toma essas atitudes, a oração desse foi ouvida. Então essas duas orações, esses dois tipos de orações, fala sobre isso, sobre alguém que chega diante de Deus com arrogância, pensando que sabe tudo, que tem tudo, que pode todas as coisas, e aquele que chega e fala assim, Deus, sem Ti eu não sou nada. Essa semana aí eu tenho um monte de decisões para tomar e eu preciso de Ti, me dá da Tua graça, tem misericórdia da minha vida. Claro que se a gente olhar para o Salmo 139, a Bíblia diz que a palavra nem chegou à nossa boca, nem chegou à nossa língua, e Deus já sabe o que está no coração. Mas Ele tem prazer em ouvir, e Ele quer ouvir de cada um de nós. Fala, Senhor, eu sou falho, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, por isso eu entrego a minha vida, eu entrego o meu futuro, eu entrego tudo que tenho, tudo que sou nas Tuas mãos, porque eu quero que a Tua vontade se cumpra, que a Tua vontade prevaleça sobre a minha vida, porque eu sei que a Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita e a Tua vontade é agradável. Então é essa vontade que eu quero viver e por isso eu quero reconhecer que dependo de Ti todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus fale mais ao teu coração, como tem falado ao meu, porque essa palavra realmente é uma palavra tão pequena, duas orações de duas pessoas que decidiram tomar uma atitude diferente dentro da casa de Deus. A Bíblia diz que os dois foram ao templo, só que um fez uma oração de uma maneira e outro de outra. E a Bíblia diz que Deus vê o nosso coração. Então vamos tomar atitudes de acordo com a vontade dEle, orando sempre para entender a vontade dEle e viver essa vontade que é perfeita para cada um de nós. Amém? Deus abençoe. Se o Espírito Santo de Deus falou com você, eu quero que você escreva aí nesse momento, Senhor, me ajuda a orar da maneira correta. Me ajuda a orar da maneira certa, da maneira desse segundo homem, dessa segunda pessoa, né? Me ajuda a orar e me ajuda a viver de acordo com a Tua misericórdia. Porque Deus tem planos, projetos, propósitos e Ele quer que a gente ande alinhado com a vontade dEle, para que a vontade dEle sempre prevaleça e não a nossa. Amém? Obrigado, Deus, por esses exemplos. Obrigado porque a Tua palavra fala conosco de maneira tão sobrenatural, Deus. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós precisamos de Ti, mas nós Te louvamos porque a Tua misericórdia está conosco todos os dias das nossas vidas. Obrigado por não nos deixar, por não nos desamparar. Quero colocar diante de Ti cada um que está orando nesse momento. Deus, o Senhor conhece o coração. Como falei do Salmo 139, a palavra nem chegou à boca, e o Senhor já sabe a necessidade, o desejo, o anseio de cada um.
Por isso eu peço que a tua misericórdia, que a tua graça alcance cada um e responda essas orações segundo a tua vontade. Te louvamos por esse tempo e te agradecemos por aquilo que o Senhor vai continuar fazendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero que agora você que nunca fez essa oração, de repente da maneira correta, de entregar o seu coração nas mãos de Deus, de reconhecer como esse segundo homem fala aqui, né? Eu sou pecador. Jesus está citando ele e fala assim, eu sou pecador. Então, reconhecer. A Bíblia diz que a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. E aí quando a gente reconhece e deixa, a gente alcança a misericórdia. Então eu quero orar com você nesse momento e quero dizer nesse momento, Deus, eu preciso de Ti. Eu sou pecador, eu sou falho, mas eu quero a Tua misericórdia, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. E eu quero orar nesse momento. E se você quer repetir essa oração, entregando a sua vida, o seu coração nas mãos de Deus, repete comigo aí essa oração onde você estiver. Diz assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou falho, que sou pecador, que erro, mas eu quero viver a Tua vontade. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a andar no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus, eu coloco diante de Ti essas vidas e Te louvo pela história que o Senhor vai começar a escrever a partir de hoje na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Muito bom ter você conosco, poder estarmos em comunhão aqui, ouvindo a palavra, lendo a palavra, sendo edificados na fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando e realizando os desejos dele no seu coração, em nome de Jesus.